Uma feliz quarta-feira para você. Chegamos ao dia 30 de outubro e o meu bom dia para os meus queridos ouvintes desta manhã maravilhosa, desse dia abençoado. Que o Senhor continue abençoando a tua vida, fortalecendo você, te dando um dia de sabedoria na tua casa, com seus afazeres, no seu trabalho e o que quer que você esteja fazendo ou irá fazer. Que o Senhor esteja à frente de tudo na sua vida. Vamos estar falando hoje sobre inimigos espirituais. Efésios capítulo 6, verso 12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, contra a carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Numa batalha é imperativo identificar o seu inimigo. Se você não estiver percebendo o ponto de ataque, estará vulnerável. Paulo tinha muitos inimigos. Alguns eram ressentidos com ele, outros o odiavam, outros queriam matá-lo. Alguns que supostamente deveriam estar do seu lado, procuraram prejudicar a ele e ao seu ministério. Apesar da perseguição que ele enfrentou, Paulo nunca perdeu de vista o seu real inimigo. Paulo estava ciente sobre Satanás. Quando as pessoas o atacavam, ele sabia que elas não eram os seus oponentes reais. Eles eram apenas instrumentos usados por forças espirituais das trevas. Quando você enfrenta oposição à sua fé, a sua primeira reação pode ser ficar irado com a pessoa, com o opositor. E isso pode distrair a sua atenção das dimensões mais profundas e espirituais do seu conflito. O seu adversário pode estar irremediavelmente preso pelo pecado. Ao invés de retaliar, interceda imediatamente de coração por essa pessoa. A hostilidade de seu opositor é o seu convite para se envolver no trabalho redentor do Senhor para libertar essa vida das prisões espirituais. Esteja alerta para a guerra espiritual ao seu redor. Ela é real e potencialmente destrutiva, tanto a você quanto aos que você ama. Saber quem é o seu real inimigo irá protegê-lo de amargura e do não perdão. A sua esperança está na realidade de que aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Não coloque as suas esperanças na humanidade, mas fielmente confie naquele que já derrotou o inimigo. Inimigos espirituais. Eu acredito que todos nós, crentes, católicos, não crentes, já ouvimos falar sobre isso, sobre essa expressão de que a nossa luta não é contra carne ou sangue, né? Não é contra pessoas. E uma das coisas que eu observo que o inimigo hoje em dia, ele não tem nem mais tanto trabalho em nos influenciar em relação a isso, é nessa questão da gente olhar para as pessoas e sentir a fúria, a raiva, o descontentamento. E a gente não só sentir, como a gente querer revidar, como a gente querer pagar na mesma moeda. Muitas vezes a gente querer agir da mesma forma, porque a nossa natureza humana, queridos, ela é reativa. No momento que você sofre uma ação, no momento que você passa por uma situação, que você está diante de alguém, de um opositor, de alguma situação de ataque, a nossa natureza, ela pulsa para que a gente possa reagir de alguma forma, ou da forma agressiva, ou de uma forma de vitimismo, ou de uma forma de milindre, de achar que você não vai conseguir, você se isola. Várias são as estratégias do inimigo para a gente reagir a situações assim e reagir de uma forma que não é aquilo que Deus quer que nós façamos. A forma pela qual que Deus quer que nós façamos é justamente nos lembrarmos do que a palavra de Deus diz.
sabe? Eu tenho buscado viver esses dias para cada ação, para cada atitude, para cada sentimento, para cada emoção que eu estou sentindo. Eu tenho buscado mesmo de todo o coração trazer a existência da palavra de Deus. Me lembrar dos versículos, mas é me lembrar ao ponto de repetir várias vezes, ao ponto de colocar por escrito. Eu ainda estou preparando para espalhar pela minha casa, né, versículos bíblicos mesmo, para que sejam lembretes diários de que eu tenho uma palavra, de que eu tenho uma guerra, que eu estou vivendo uma guerra espiritual e não é com a pessoa, não é com a situação, é com os poderes realmente das trevas, queridos. E não é que a gente vai ouvir isso e ficar apavorado. Não é para você se apavorar, achar que o diabo vai lhe atacar a todo custo, que você precisa ter medo, não é isso. Mas é apenas uma informação, algo para você estar consciente, para você entender que a sua vida ela gira em torno de coisas que estão acontecendo no espiritual. A guerra dentro de sua casa, com seus filhos, com o cônjuge, no trabalho, a guerra com você mesmo, com coisas que você precisa lutar. Quantas pessoas aqui hoje, talvez você que me escute, não estão lutando contra a procrastinação, contra vícios, contra o medo, contra a dúvida, a incredulidade, pessoas que têm uma facilidade de não acreditar, de não crer nas coisas que estão vivendo, sempre duvidam, sempre acham que pode ser mais. Isso acontece com cada um de nós, alguns um pouco mais, outro menos. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos entender, queridos, independente da sua crença, da sua religião, sabe, do que você faz, nós temos inimigos espirituais e ele não nos quer ver bem. Ele não quer ver você sabendo escolher, decidida em mudar, dando um passo de cada vez, sabe, perseverando mesmo em meio às dificuldades. O inimigo, ele não quer ver você dando a volta por cima. Ele não quer ver você consciente de que você está vivendo o seu processo, de que isso vai passar porque a Bíblia diz que vai passar e de que Deus está com você em todas as situações, em todas as coisas. Ele não fica feliz com isso. O trabalho do inimigo, do diabo, é justamente nos distrair a ponto de nós não observarmos o que as escrituras diz, de nós não atentarmos para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, para as emoções, os sentimentos que eu estou lidando, que eu estou gerindo. Quantos de nós, né, já estamos na igreja, já somos convertidos há muito tempo, já conhecemos a palavra de Deus, já fizemos a obra do Senhor, estamos ali envolvidos, mas não sabemos lidar com as nossas guerras espirituais. Você pode ter 5, 10, 15, 20 anos, um ano de cristão e você pode ser alguém que não sabe lidar. Porque quando o embate vem, quando a oposição vem, quando a luta, a tempestade, ela começa a se forjar ali na sua vida, o que é que você faz? O que é que você faz? O apóstolo Paulo nos dá uma lição, sabe? Todas as cartas do apóstolo Paulo você vai ver sempre ele orientando a nós permanecermos firmes, a guardarmos a nossa fé, a guardarmos a nossa mente, a entendermos que nós temos um objetivo futuro, né? Paulo, é ele que declara, lá em 2 Timóteo mesmo, ele vai dizer: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Ele não guardou os títulos, ele não guardou os seguidores, ele não guardou os milhões na conta. Ele guardou a sua fé. E nós só guardamos a nossa fé, só guardamos aquilo de mais precioso que nós temos quando nós não fugimos de combater o bom combate, quando nós vamos até o fim, a ponto de terminar uma corrida, queridos. O problema é que eu e você muitas vezes estamos combatendo o bom combate, mas não estamos terminando a corrida. Estamos concluindo coisas, né, achando que estamos terminando corridas, sem estar combatendo, simplesmente no automático, simplesmente chegando no final do processo, mas não combater. O que é combater? O inimigo vem com uma ação e você reage, você combate aquela ação. E a forma de nós combatermos de uma forma espiritual, da forma que o Senhor deseja de cada um de nós, é pela palavra.
É a palavra de Deus que nos orienta, que nos disser, que nos dá o discernimento, que nos dá o encorajamento. E você só vai conseguir, queridos, combater esse combate, terminar a sua carreira para guardar a sua fé, quando você de fato entender de que a sua vida não se limita hoje aqui apenas a esse trabalho, a essa riqueza que você conquistou, a esses títulos que você tem, ao que você é hoje. A sua vida em Deus, ela vai muito além. Existe uma eternidade para cada um de nós e o nosso objetivo é lá, é na eternidade. Então por isso que você não pode se dar como vencido e não lutar mais, ou achar que já está tudo ganho e também não lutar. Combata o bom combate. Termine a sua carreira, finalize os processos, persevere até o fim. Não decrete você que acabou. Não decrete você que não vai dar mais jeito, que não tem esperança, que não dá certo. Não seja você a pessoa que está decretando a derrota na sua vida. Não permita isso, porque o inimigo já está aí fazendo o trabalho dele, o papel dele de decretar essas coisas, de nos limitar, de nos prejudicar, de vir o tempo todo com ciladas, com perturbações, com ataque sobre as nossas vidas. E você vai ceder? E você vai permitir que o diabo faça isso? Não faça. Por um tempo eu pensei que eu havia permitido que o diabo vencesse na minha vida, porque às vezes a gente entende quando a gente não luta por algumas coisas, quando a gente entrega, né? A gente está entregando nas mãos do diabo. E não, queridos. Uma coisa é eu desistir de lutar de algo que está em minhas mãos, de algo que eu tenho poder sobre isso para mudar, de uma decisão que eu posso tomar. Outra coisa é nós não desistirmos de lutar, mas nós lutarmos com outras armas espirituais, que é a oração, a perseverança, a gratidão, e entregar literalmente nas mãos de Deus e deixar que Deus faça aquilo que tem que ser feito. Principalmente com pessoas difíceis, principalmente com situações que você não pode mudar, com pessoas que você não pode mudar, com decisões que você não pode mudar. Aquilo que você não pode mudar, eu costumo dizer que a gente precisa entregar àquele que muda todas as coisas, aquele que tem o poder de mudar e de transformar. Se eu não tenho o poder, eu oro, eu descanso, eu agradeço no Senhor. E se for da vontade dele, ele vai fazer ou ele vai me entregar o poder para fazer isso. Eu também creio dessa forma. Mas nunca querer agir ou tomar iniciativas com aquilo que eu não consigo. Então, o nosso recado de hoje é justamente isso. Entenda que você sim, todos nós temos inimigos espirituais e às vezes não são pessoas, às vezes os nossos inimigos espirituais são os nossos próprios defeitos, os nossos próprios pecados. A nossa mania de perfeccionismo, a nossa mania de criticar, a nossa mania de murmurar, de se queixar, de achar que a doença é um motivo para tudo, sabe? E a gente não persevera. Então persevere no Senhor. Combata o bom combate, peça ajuda, peça forças a Deus, mas não desista de combater o bom combate, de concluir, de ir até o final, para que a sua fé, para que a nossa fé, ela possa estar guardada em Deus, porque é ela, é a nossa fé que vai nos levar a lugares altos, que vai nos levar até a eternidade, porque a eternidade não é lugar para quem não crê, não é lugar para quem não tem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E eu sei que você quer agradar o Senhor. Por isso, guarde essa palavra no dia de hoje. Agrade o seu Deus, guardando a sua fé. Amém? Que Deus te abençoe e um excelente dia para você.